Começa agora, WR Notícias, o seu canal de informação de Pinhal e região. Olá, estamos iniciando a edição de número 7 do WR Notícias, o seu jornal digital, seu principal canal de informações de Espírito Santo do Pinhal e de toda a região. Eu sou o PC Chiorato e hoje nós vamos começar falando da dificuldade que os policiais militares tiveram para prender dois indivíduos que eram suspeitos de tráfico de droga ali no Diva Sarcinelli. Isso aconteceu no dia 2 de julho, por volta das 4 horas da tarde. Os policiais Cabo Bezerra e Soldado Leme patrulhavam o referido bairro quando, na rua José Vicente Vilas Boas, avistaram dois homens conversando. Quando esses rapazes perceberam a presença da polícia, fugiram, um para cada lado. Só que os policiais conseguiram pegar os dois homens, os dois suspeitos, e nessa fuga eles deixaram cair uma sacola branca. Assim que caiu, já foi possível notar que dentro dessa sacola havia pinos de cocaína. Enfim, os dois foram pegos pelos policiais. Com um, os policiais encontraram R$30 e um celular, e o outro tinha R$42, também um celular, mas com ele havia uma caixa de cigarros, e dentro dela foi encontrado 21 pedras de crack e uma porção de maconha. Ao ser indagado da procedência daquela droga, o jovem, o rapaz, falou que só iria falar na presença de seu advogado. Os policiais também verificaram que havia mais de 90 pinos de cocaína dentro daquela sacola branca que eles deixaram cair no momento da fuga. Em vista desses fatos, os policiais deram voz de prisão aos dois rapazes. Só que um deles tentou fugir e foi necessário então que os policiais fizessem uma ação para dominar, evitando a fuga desse rapaz. Então, por causa desse tumulto, aí que acontece algo que chama muita atenção. Populares, vendo o tumulto, foram para cima dos policiais para defender o rapaz que estava portando aquela caixa de cigarros com drogas. E os policiais então tiveram muita dificuldade para conter os ânimos dos populares que estavam tentando e ameaçando os policiais e tentando libertar o rapaz, mas eles conseguiram levar os dois para a delegacia de polícia e, enfim, o Dr. Ivan Luiz Constâncio, delegado de plantão lá de São João da Boa Vista, tomou ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão em flagrante para esses dois rapazes e eles foram indiciados por tráfico de drogas, associação ao tráfico, e eles permanecem então presos à disposição da justiça. Temos agora uma notícia para quem quer melhorar na vida, fazer um curso profissionalizante. O Senac, em parceria com a Prefeitura, está promovendo de 10 a 31 de julho, da 1h30 até as 5h30 da tarde, o curso de garçom. Na formação de garçom, a pessoa pode aprender a organizar o salão, servir alimentos e bebidas, anotar pedidos, atender clientes, o que é muito importante e necessário, inclusive aqui em Pinhal, e fazer a harmonização entre alimentos e bebidas. As inscrições devem ser feitas na escola EMIP Dito Françoso, que é o Senai aqui de Pinhal, que fica localizado na Praça Irmão Estevão van Herkusen, sem número, ali no Jardim das Rosas. A pessoa também pode ligar para o 3651-8030 ou, se quiser fazer a sua inscrição pela internet, pode encontrar o link na página wrpinhal.com.br. Também temos uma notícia, um chamado para a população, você que tem débitos de IPTU ou outros débitos em dívida ativa no município,
pode aproveitar o Refis. O Refis já começou há algumas semanas, começou dando descontos de 100% de desconto em juros e multas para quem fizesse o pagamento à vista. Esse benefício já passou, mas ainda é possível de 1º de julho até 31 de agosto conseguir 70% de descontos em juros e multas para débitos em dívida ativa. Esse é o Refis 2023. Também é possível fazer o parcelamento. Com o pagamento do Refis, você contribui para o desenvolvimento da cidade e na melhora da prestação de serviços importantes para o município. Para fazer o Refis, basta ir ao setor de tributação da prefeitura, lá na Unipinhal, Bloco G, no centro administrativo, ou então no departamento jurídico, para os casos em que já foi ajuizado, para os casos que o débito já está no fórum. Então pode procurar o departamento jurídico ali no Agiliza Pinhal, ao lado do Poupa Tempo, na praia da rodoviária. Vamos ao intervalo e daqui a pouquinho voltamos com mais notícias. As estradas aqui da região estão fazendo muitas vítimas, inclusive vítimas fatais. E só nessa semana. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre isso. Quer saber como começar bem o seu dia? Comece com Café Zé Mauro. Café Zé Mauro você encontra nos melhores supermercados e padarias. Que tal um cafezinho agora? Café Zé Mauro. Fone 3651-5055. Estamos de volta com WR Notícias e agora trazemos uma informação, um comunicado importante que a redação recebeu do Hospital Francisco Rosas. O Hospital Francisco Rosas, entidade privada sem fins lucrativos, fundada em 8 de dezembro de 1892, com 130 anos de história, informa que não contata pessoas físicas ou jurídicas por ligação telefônica, e-mail, WhatsApp ou quaisquer redes sociais para solicitação de valores ou pagamentos de qualquer natureza, depósitos, captações ou transferências de recursos dos pacientes SUS. Caso isso aconteça, cuidado, é golpe. Faça a denúncia imediatamente às autoridades policiais do município ou através do Disque Denúncia 181. Assina essa nota, esse comunicado da mesa provedora do Hospital Francisco Rosas. Já houve relatos de tentativas do golpe do Pix utilizando o nome do Hospital Francisco Rosas, então fique atento, ninguém do Hospital Francisco Rosas ou em nome do Hospital Francisco Rosas tem permissão ou autorização para fazer solicitação de qualquer donativo em dinheiro, principalmente por conta de pacientes SUS, através de redes sociais ou de todas as redes que nós citamos aqui, WhatsApp, e-mail, etc. Todo cuidado é pouco. O hospital precisa de ajuda e uma maneira de ajudar é participar da ação solidária através da compra de números para concorrer a mais de R$4.000 em vale-compra em um supermercado aqui da cidade. Mas dessa forma, você vai até o hospital e adquire seus números a R$10 cada um e participa desse sorteio. Aí sim é algo legal e está ajudando a Santa Casa e ajudando a cidade. E as estradas da região estão fazendo muitas vítimas, inclusive nessa última semana. Nós vamos citar aqui e fazer um apanhado de tudo o que aconteceu. No dia 29 de junho, um Jetta capotou na SP-342 com 4 ocupantes. Um deles, o Alexandre Rodrigo Campos de Souza, tinha apenas 14 anos. Era ele quem conduzia o veículo Jetta e foi quem faleceu por conta do acidente. 2 passageiros também foram internados em estado grave e um quarto ocupante do Jetta teve apenas ferimentos leves. O carro, segundo foi apurado pela polícia, não pertencia a nenhum dos ocupantes no momento do acidente.
pois ele foi dado em negociação por dívida de tráfico de entorpecentes, segundo a versão da polícia, e essa versão foi inclusive confirmada pelo proprietário do veículo, que foi contatado para ir recuperar o seu automóvel, apesar de estar totalmente destruído. Também no domingo, dia 2 de julho, por volta das 3 horas da manhã, um veículo Fiat Uno Vivace estava seguindo com 3 pessoas sentido São João até Vargem Grande do Sul, mas por uns motivos que ainda serão apurados, o motorista perdeu a direção, bateu no guarda-reio e caiu em uma ribanceira. Por conta desse acidente, uma das passageiras, Pamela Stephanie, de 16 anos, moradora da cidade de Vargem Grande, não resistiu aos ferimentos e faleceu no pronto-socorro de São João da Boa Vista. O motorista recusou-se a fazer o teste do bafômetro. O acidente foi apresentado à delegacia de São João da Boa Vista e o delegado Dr. Paulo Henrique Pereira Vieira elaborou boletim de ocorrência versando sobre homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. E também na manhã de segunda-feira, 3 de julho, por volta das 6h30 da manhã, ali na SP 340, em Mogi Guaçu, aconteceu um atropelamento. Angel de Almeida Mesquita, de 33 anos, foi atropelado próximo ao bairro rural de Itaqui por um veículo Volkswagen Paraty que estava seguindo na rodovia. Segundo testemunhas, Angel apareceu repentinamente na pista e não houve tempo do motorista da Paraty desviar ou frear o automóvel e acabou colidindo então com Angel e ele acabou sendo arremessado violentamente contra o chão e antes mesmo do socorro chegar ele já morreu no local do acidente. A gente fala sempre repetindo o que já é de conhecimento público, de que é necessário ter muito cuidado, dirigir com atenção não somente para nossos atos, como também para os atos de outras pessoas. E também vale aquela máxima de que se beber, não dirija. Claro que não se enquadra nos casos que nós citamos aqui essa máxima, mas veja um flagrante que aconteceu em São João da Boa Vista nesses últimos dias, uma imprudência desse motorista. Olha só, foi lá na Avenida Professora Izete Correia Fontão. Nós pegamos essa imagem lá do Notícias Policiais, do repórter Carioca, que passou as informações. Vejam só a imprudência do motorista. Felizmente houve só danos materiais, mas alguém poderia ter se ferido, inclusive o próprio motorista. Vamos a mais um intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos. O mistério daqueles tiros lá na Estrada da Areia Branca, a Polícia Civil de Pinhal solucionou o caso. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Os melhores momentos da vida são os mais doces. E na Carla Bolos e Companhia, você encontra qualidade e sabor na medida certa. Tudo feito com muito carinho e dedicação para você. Venha saborear nossos bolos doces e salgados. Carla Bolos e Companhia, porque você merece uma vida deliciosa. Rua Marquês Derval, 174, no centro de Pinhal. Fone 19 99268 8975. Voltamos e vamos falar do mistério da Estrada da Areia Branca. Para quem não se lembra, na última semana noticiamos o caso de uma família, de 2 famílias, na verdade 2 casais que estavam dentro de um veículo Gol e estavam indo pela Estrada da Areia Branca, voltando para a fazenda onde eles moram. No meio do caminho, ali próximo ao seminário, o carro teve problemas e eles tiveram de sanar um problema na bomba de combustível daquele veículo. 15 minutos depois o problema estava resolvido, mas inexplicavelmente, sem esperar, apareceram 2 pessoas
já estava tudo escuro porque estava entardecendo, e essas duas pessoas começaram a atirar contra o automóvel. Eles fugiram ali, esses dois casais estavam dentro do carro, já começaram a fugir, mas o carro foi alvejado e uma das ocupantes teve a sua perna atingida por um dos disparos. A polícia militar foi chamada e, apesar de fazerem diligências, não encontraram nenhuma dessas pessoas armadas que diziam ter atirado contra esse veículo. Porém, foi aberto um boletim de ocorrência e a Polícia Civil começou a investigar o caso. E através dessas diligências e investigações, eles conseguiram provas de que o administrador de uma fazenda ali próximo, junto com os familiares, eram os autores daqueles disparos. Então eles solicitaram ao judiciário um mandado de busca e apreensão e foi então deferido esse mandado e fizeram o cumprimento dele em uma fazenda ali próximo da Areia Branca. E foi lá que eles conseguiram localizar a pessoa que assumiu ter sido o autor dos disparos e disse que havia atirado contra aquelas pessoas porque estava achando que elas estavam invadindo a sua propriedade, a propriedade que ele era responsável, e disse ainda que ele havia sido atacado por essas pessoas. Isso é a versão desse administrador que deu os tiros. Na casa dele foi encontrado a arma, você vê aí, junto com muita munição, e foi apreendido toda essa munição, toda essa arma. Ele disse que não chamou a polícia, apesar de achar que haviam pessoas invadindo a sua propriedade. Disse não ter chamado a polícia porque a arma não lhe pertencia e ele não poderia estar portando nem utilizando aquele armamento. Então, diante dos fatos, foi realizado o indiciamento dessa pessoa por homicídio tentado, bem como a arma de fogo e a munição foram apreendidas. E uma menina de 14 anos, lá da Vila São Pedro, foi vítima de importunação sexual. A polícia militar foi acionada por uma mulher que dizia que no dia 19 de junho, a sua filha, menor de idade, estava na rua próximo à sua residência, quando o vizinho VSA, que é maior de idade, agarrou a menina pelo cabelo e tentou beijá-la à força. Detalhe, a menina tem 14 anos. Quando soube disso, a mulher ligou para o ex-marido e contou o ocorrido. Aí, durante a madrugada, esse vizinho continuou a importunar tanto essa mulher como a filha, gritando em frente ao portão da casa, fazendo muito barulho a madrugada toda. Até que, no dia seguinte, dia 20, por volta das 6h30 da manhã, ele chutou o portão da casa. Momento então que a mulher ligou novamente para o ex-marido e o ex-marido foi rapidamente até o local e entrou em luta corporal com esse vizinho, e a polícia militar também foi chamada. Quando o vizinho percebeu que a polícia estava chegando, ele fugiu para sua casa, mas os policiais conseguiram detê-lo. Foram os policiais soldados Zuccherato e César que participaram dessa ocorrência. O indivíduo já era conhecido dos meios policiais, estava embriagado e apresentava escoriações no corpo, né? E inclusive parte delas porque estava brigando, né? Talvez apanhando do ex-marido. O rapaz foi conduzido primeiro ao pronto atendimento para corpo de delito e depois foi levado à delegacia, assim como a mulher e o ex. As partes foram levadas até a delegacia. O delegado elaborou o boletim de ocorrência versando sobre a averiguação de importunação sexual, uma vez que ele tentou beijar à força a menina, e também por vias de fato, porque houve essa briga em via pública. As partes foram liberadas e agora responderão, o vizinho vai responder a um processo. Nós vamos encerrar o WR Notícias agora, e se você quiser ter mais notícias de Pinhal, é só acessar wrpinhal.com.br.
Lá você tem acesso às notícias, também consegue rever o WR Notícias, que fica lá em tempo integral para poder ser acessadas, e é possível também ouvir boa música clicando no player e acessando a web Rádio Pinhal. Nós voltamos semana que vem com mais notícias de Pinhal e região e desejamos a todos uma ótima noite, uma ótima semana e até terça-feira que vem. WR Notícias, o seu canal de informação de Pinhal e região.